Como que vocês enxergam ali esse papel, né, das universidades, dos agentes universitários ali na defesa dos direitos humanos, né? Como promover, né, esses direitos humanos em educação, né? Pensando aqui. Você quer uma E, tese, e uma dissertação, uma pesquisa de uma vida inteira? até estava pensando assim os momentos que a própria universidade viveu ultimamente e desse descrédito da universidade, da ciência, dos profissionais que estão internamente, de quem faz universidade. Eu acho que a gente tem que fazer essa defesa da universidade e de uma universidade que promove a vida. Eu acho que isso é essencial. A universidade, ela faz ciência e ela faz ciência para quem? Ela produz tecnologia, ela forma, ela qualifica para quê? É para a construção de uma outra sociedade. Eu acho que tem que repensar, pensar que sociedade nós estamos construindo. Então, essa formação humana, ela é essencial e independente de qual curso seja. É essa compreensão do papel de transformador que nós temos em uma sociedade como a brasileira, que é uma sociedade que ainda tem muitas desigualdades. Ela tem desigualdades em relação de classe, nós temos população que ainda vive abaixo da miséria. Nós temos população pobre que não tem acesso a inúmeros serviços, moradia, saúde, educação. Nós temos uma sociedade que tem que vencer um racismo estrutural, uma sociedade que tem que vencer para conquistar os direitos humanos. Ela tem, enquanto sociedade, que vencer a LGBT transfobia, ela tem que vencer o machismo, esse machismo que estrutura. A universidade, ela tem um papel essencial nisso, porque ela ocupa um lugar de privilégio, de formação, de discussão, de reflexão, de produção de conhecimento. Então, nessa questão, acho que a universidade ela é essencial, ela tem que se colocar nesse papel transformador. E pensar nessa atividade, inclusive, vamos pensar, como, enquanto instituição pública, a maior parte, digamos assim, dos recursos, inclusive, vem dessa população, porque a maior parte é a população, digamos, pobre. Né? Então, ela tem que pensar nessa realidade. Então, todos os projetos de extensão, a democratização do acesso, pensar como é que nós estruturamos uma universidade para ser inclusiva na questão dos prédios. Então, como veja, durante muito tempo, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas não tinham acesso a nada. Portanto, a universidade, ela tem que ser esse espaço onde as pessoas, um cadeirante que chega aqui tem que ter acesso a todos os espaços. Então, ela tem que ser repensada como esse espaço acolhedor das diferenças e não como reprodutor. E eu acho que pensando em que mundo nós queremos construir, o que eu acho que digamos, vamos pensar assim, a educação faz esse processo, mas muitas vezes, se nós não refletimos, a gente vai sendo levado e muitas vezes, sem perceber, nós reproduzimos algumas questões. Pensava aqui, por exemplo, uma coisa que parece simples de ser resolvida, nome social. O nome social, ele tem que ser já desde o início. Qualquer processo de inscrição, a gente sabe se existe a população trans, eu não posso negar a existência dela. Quando eu não coloco um nome social, eu estou negando a existência dela. A universidade está dizendo o seguinte, ela não existe, portanto, ao incluir o seu nome num processo que seja qualquer um, curso de extensão,
digamos assim, processo de seleção de mestrado, de doutorado, um curso, eu tenho que ter. Então, é pensar nisso. Se eu não faço, eu nego a existência dessas pessoas. Se eu não estou agindo em relação ao assédio, eu estou negando, e dizendo que algumas pessoas aqui valem mais, não estou dizendo aqui na UTFPR, mas num contexto geral, algumas pessoas valem mais, umas pessoas são mais humanas do que outras, porque o direito humano ou ele se realiza para a totalidade dos humanos, ou a gente não realiza. Não existe concretização de direitos humanos pela metade, nem pela metade das pessoas e nem pela metade dos direitos. Então, a universidade, nesse lugar privilegiado de que nós construímos conhecimento, a gente pode produzir, nós podemos produzir conhecimentos que levem a fortalecimento da democracia, ao fortalecimento da justiça social e da igualdade. Parece tudo muito utópico, mas eu diria assim, o que seria do ser humano se não tivesse a utopia para nos fazer caminhar? Isso é uma tarefa para uma pessoa, duas? Não, é um processo que eu diria assim, que para muitas pessoas, para um coletivo pensar, porque a universidade, ela não faz só sonhar quando a gente entra, estou pensando quais são as minhas expectativas quando um dia eu fui entrar numa universidade. Eu moro num bairro lá de Pinhais, e a minha família era, sim, pobre. Quais são as minhas expectativas? Eu acho que a universidade tem que entender isso. O que é entrar nessa universidade e acolher. Eu entrei, fiz um curso superior. Isso muda a minha vida, mas ele tem que mudar também as pessoas que estão próximas de mim. Eu escolhi a educação porque eu imagino que eu consigo, a partir da educação, que também é esse lugar onde a gente transforma a vida das pessoas. Eu acho que a universidade tem que entender esse protagonismo. Sou uma defensora da universidade, eu acho que da educação. Eu acho que pela educação e aqui, a partir de toda essa construção, nós conseguimos transformar a vida das pessoas. Nós conseguimos, a partir dessa compreensão, desse papel importantíssimo que a universidade tem, construir, produzir ciência, tecnologia que transforma a vida das pessoas. E, para isso, eu diria assim que nesse momento histórico do nosso país, nós temos que valorizar muito a democracia do país, democracia interna, e nós temos que compreender essa necessidade de que o ser humano, ele é essa diversidade, e essa diversidade do ser humano, vou dizer o seguinte, vou repetir, é a riqueza do ser humano. Ele não pode se transformar em desigualdade, mas isso depende também, para que a gente possa ter isso, depende de políticas que não discriminem internamente. Nós não podemos trazer o que tem de ruim na sociedade. A gente compreende, olha para esse olhar para essa sociedade, problematiza, transforma isso. Eu acho que nós é que temos que, de mãos dadas com a sociedade, desconstruir esse mundo de violência, esse mundo de discriminação, porque eu vou dizer o seguinte, não é possível ser feliz nesse mundo. Eu diria assim, de que vale a gente viver num mundo onde a gente simplesmente está aqui só para reproduzir tudo isso. Então, a gente tem que repensar essa realidade. E a universidade tem essa potencialidade. As pessoas que chegam aqui, quem faz um curso de licenciatura, alguém entra. Quem escolhe um curso de licenciatura, obviamente, está indo para a educação. A gente tem que discutir muito gênero nesses cursos, tem que discutir as discriminações de forma transversal, a gente tem que discutir essas questões. Quem faz um curso de engenharia, ele tem, assim, conhecimentos com condições de alterar uma engenharia civil, vamos pensar essas potencialidades em cada um dos cursos. Então, eu diria que a universidade é esse lugar, é um lugar que a gente sonha, e é um lugar onde a gente concretiza o sonho de uma sociedade justa e igualitária. Olha,
Deixa eu pensar um pouco, né, como que a gente, pensa nessa universidade. Acho que 2 estratégias são fundamentais, né. Como a professora Nancy trouxe a questão da reprodução, a gente não pode deixar ser pego, né, por essa visão fatalista de reprodução, né. Nós estamos condicionados a isso e não temos o que fazer. Então, 2 estratégias para mim são fundamentais: tentar entender os meandros e as relações que se estruturam dentro dessa universidade e pensar como eu posso construir ações, para pensar de modo diferente. Eu gosto muito de uma ideia, né, que eu até fiquei pensando um pouco da que a Marilena Chauí traz, né, a nossa ideia que a gente tem hoje de sociedade moderna de liberdade, né. Liberdade é fazer o que eu quiser, e é uma ideia muito individualista, né. Então como que nós, como universidades, criamos uma outra ideia de liberdade, que é pensar junto com o outro a construção de futuro. Nós perdemos muito disso socialmente, eu acho que a universidade não pode se deixar pegar nisso, a ideia de construir um futuro diferente, de produzir uma sociedade diferente. Alguns momentos parece que nós estamos fadados ao fracasso, nós estamos indo para o abismo, nós estamos é isso que nós temos e ponto final, e nós precisamos pensar como construir juntos esse futuro diferente. É utópico? Mas sempre é utópico. Sem utopia não existe realidade de existência e de resistência, né. Então a gente precisa ter um pouco nisso. Eu pego alguns pontos até que eu anotei, é a questão de ter uma sinceridade epistêmica, porque a universidade não pode ser mais se colocar mais como essa detentora de saberes, mas ela precisa se enxergar como uma instituição presente que está aí por uma responsabilidade social inserida dentro dessa comunidade e que precisa olhar criticamente para essa sociedade para produzir os seus conhecimentos, né. Não podemos mais, quando a gente não trabalha, a gente não tem uma humildade epistêmica nas nossas produções, a gente acaba reproduzindo, fazendo mais do mesmo e deixando de enxergar o nosso local, porque o local, eh, epistemicamente falando nessa lógica, ele não é algo interessante. Eu quero trabalhar com o global, com o que está posto, eu quero me inserir dentro dessa comunidade científica, né, grande comunidade científica moderna que está por aí instituída, né. Então eu coloco sempre um pouco disso, essa investigação crítica, esse olhar atento aos problemas sociais que nós temos, essa questão de ser um papel de produção não só de pesquisa, mas de extensão, de uma extensão dialógica que trabalhe junto com esse outro, que não seja uma extensão que vá encontrar o sujeito, a comunidade, como consumidora de valores, de uma universidade. A ideia de ter uma cultura de participação em contraponto com uma cultura de silêncio que muitas vezes a gente tem, tanto nas nossas aulas quanto na nossa organização institucional, é a cultura do sujeito que vem para absorver o que a universidade tem para oferecer e não para se expor, para para ouvir, para estar junto com esses outros, para construir algo, para pensar algo, para problematizar algo, então, nesse sentido, eu sempre coloco a universidade, para mim, hoje, como a gente perde essa questão colaborativa e coletiva de se fazer a universidade. A universidade não é feita por mim, pela professora Nancy, pela Cláudia, ela é feita por esse coletivo. Esse coletivo é um campo de disputa, mas a beleza dela está em pensar quais são os projetos sociais, quais são as demandas sociais, quais são o nosso olhar para esse contexto. Consensos a gente não precisa ter dentro da universidade, mas direitos humanos, educação por direitos humanos, ela não é negociável, né. A gente não pode negociar, por exemplo, que então a gente e daí por isso que eu trouxe a ideia um pouco de liberdade, né. Eu não posso negociar, porque eu sou livre para pensar do jeito que eu quiser, então eu não quero uma pessoa trans estudando dentro da universidade. Isso não é negociável. Agora é negociável como eu vou produzir um espaço inclusivo, como eu vou produzir uma sociedade junto com esse outro sujeito, né. Então,
para mim hoje a universidade deveria ser feito muito mais no aspecto coletivo, colaborativo, e de diálogo, né. E isso desestrutura um pouco a universidade como a gente vê hoje, que é esse padronização de constituição, tá. Hum, muito bem. Eh, bom, então eu vou encerrando por aqui, né, a nossa discussão, né, depois dessas falas, né, inspiradoras, né. Eu espero que a gente tenha contribuído, né, com quem vai acessar, né, essas discussões para que a gente ache uma forma coletiva aí de para que as universidades, né, para que a nossa universidade faça uso de todas as suas potencialidades, né, e da sua potencialidade de transgredir, né, todas as formas de opressão e de violação de direitos humanos. Bom, então mais uma vez eu agradeço, né, a presença de vocês e a gente fica por aqui.